o auxílio divino permaneça sempre conosco. Amém. Ontem nós tínhamos visto a necessidade de nos conhecermos para conhecer a Deus. Porque senão nosso relacionamento com Deus seria mentiroso. Seriam duas ilusões. Primeiro, a ilusão de quem eu sou. Sem me conhecer, sem partir de mim, da minha situação, das minhas misérias, dos meus conflitos, das minhas tristezas e alegrias, como é que eu posso de verdade me dar a Deus? Como é que meu diálogo com Deus vai ser sincero se não parte de mim? Se não sou eu? E quem sou eu? Eu sou eu e as minhas situações. Eu sou eu com a minha história, com os meus conflitos. Todos nós temos feridas, todos nós temos conflitos, todos nós temos níveis nossos, regiões nossas frustradas. Será sempre assim, sempre. E sou eu, concretamente, que devo entrar em comunhão com Deus. O eu de verdade, não o eu fantasiado. Só assim eu posso encontrar também o Deus verdadeiro. O Deus que vai me falar nas minhas situações. O Deus que vai dizer, eu te amo como tu és, eu te amo nas tuas situações. Eu te amo com a tua história. É com a tua história, com a tua situação, com as tuas características, com a tua ferida, que eu quero o teu sim. Que eu espero o teu sim. Que eu quero me encontrar contigo. Então era o que eu dizia ontem. E eu dizia que esse conhecer a Deus são simultâneos. Simultâneos. Os santos todinhos fizeram isso. À medida que conheciam a Deus, iam se conhecendo. E à medida que iam se conhecendo, iam conhecendo a Deus. Na tua luz, contemplamos a luz. Ou seja, não é eu me conhecer a minha própria luz. Não é eu estar bem comigo mesmo. É muito diferente o cristianismo, viu? Da espiritualidade budista ou hinduísta. Não é eu me conhecer a partir de mim, eu estar bem comigo. Não, eu estar bem com Deus. Quando eu estiver bem com Deus, o estar bem comigo será verdadeiro. Será verdadeiro. Porque o estar bem simplesmente comigo mesmo pode ser estar bem comigo mesmo na mentira, no pecado, no erro. E aí não. Lembrem do que eu disse, a referência do que é a verdade, a referência do que é a luz, a referência do que é santo é Jesus. É Jesus. Não tendes outro mestre. Um só é o vosso mestre, Jesus. Também quando eu disse que nós precisamos entrar em nós para nos descobrir, é exatamente porque o Espírito de Deus habita em nós. Isso também tem que ficar claro. Para nós cristãos, eu não sou uma fagulha de Deus. Isso é conversa de budista. Nós não somos budistas. Eu não sou parte de Deus. Eu não sou Deus. Eu sou criatura. Pó que o vento leva. Por mim mesmo, vou para o nada. Mas aí é que está Deus, que é tudo. Deus na sua misericórdia. Deus na sua glória. Veio a mim no seu Filho Jesus. E porque eu fui batizado e recebi o Espírito Santo de Jesus, eu posso dizer que Deus habita em mim de um modo novo. Isso é fato, isso é real. O Espírito de Deus habita em mim, né? Não é, não, porque eu sinto uma força interior. Não, vamos deixar esse discurso esotérico. Não, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, Deus, habita em mim desde o meu batismo. E se a gente cumprir o que São Paulo pede, não entristeçais, não sufoqueis, não extingais o Espírito que recebestes. Esse Espírito Santo de Cristo trabalhará em mim. Qual é o trabalho do Espírito Santo em mim? Me dá os sentimentos de Cristo, as atitudes de Cristo, o modo de ver a vida próprio de Cristo. Então, depois de falar deste conhecer-se, vamos agora para um segundo tema, um segundo ponto. Desertos.
que é um tema que aparece tanto na Bíblia. O povo de Deus atravessou o deserto. O povo de Deus viveu numa região desértica. De modo que deserto é uma imagem, né? O nosso Salvador Jesus Cristo começa seu ministério público no deserto. O deserto é um dos grandes temas da espiritualidade cristã. Trata-se, antes de tudo, de um lugar inóspito, tórrido, solitário e, por vezes, ameaçador. Interessante que existem muitos tipos de deserto. O deserto do Sinai é o mais impressionante dos que eu já vi. É tudo de pedra. Uns vales enormes. Muito bonito, mas aterrador. Aterrador. De uma solidão. Há desertos como o Saara, só de areia, parece areia do mar. De dunas. Há desertos de areia pedregosa, como o Pissarra, uma pissarra grossa. Mas é sempre o deserto. Ali, no deserto, o homem está nu. Despojado de todos os seus apetrechos, apanhado entre a terra e o céu, entre dias extenuantes de calor tremendo e noites geladas. Ali, ninguém pode viver se não for ajudado por Deus. Não tem garrafinha de água, não tem ar-condicionado, não tem carro, não tem nada, não tem nenhuma árvore para dar sombra. O homem está só diante de Deus. No deserto, o homem experimenta o quanto ele é pobre, o quanto é limitado. Ninguém pode morar ali sem enfrentar mais cedo ou mais tarde os assaltos dos demônios. Os primeiros monges iam para o deserto para combater os demônios. O que é isso? É que na solidão, no repetir a mesma coisa, sem distração, o que é que vai aparecendo? O mundo interior da gente, os demônios da gente. Eu repito, nós vivemos na periferia da gente. Nós vivemos distraídos entre tantas conversas, tantas distrações, tanta internet, tanta televisão. Então a gente não se conhece. Não se conhece. Às vezes a gente olha e diz, não, eu não tenho grandes problemas, eu não tenho, não. É porque a gente não se conhece. Se a gente entrar na gente, se a gente deixar que suba o nosso interior, aí a gente vai ver como a gente precisa ser tratado, como a gente é ferido, como nós temos desejos, sentimentos, atitudes que são tão alienadas daquilo que nós nos propomos a ser. Então no deserto aparecem os demônios. Para os antigos, o deserto é a habitação dos demônios. E aqui eu quero falar dos nossos demônios, né? Dos meus vícios, das minhas más tendências, que me escravizam, que me afastam do meu eu verdadeiro. Qual é o meu eu verdadeiro? É ser imagem de Cristo Jesus. É ser livre para Cristo. Então, de modo que viver no deserto é conviver com milagres e tentações. No deserto, a gente experimenta a presença de Deus na vida da gente. Como Israel, nos 40 anos de deserto. Ali, Israel experimentou o carinho de Deus, que o fez atravessar o mar, que lhe deu a água da rocha, que lhe deu o pão vindo do céu, que fez vir as codornizes para dar carne ao povo. Ou seja, Deus que cuidou do seu povo. Acho que ontem não deu tempo, mas vocês podendo hoje, peguem Deuteronômio 8 para vocês verem. O Senhor teu Deus te provou, te colocou num deserto de solidão desoladora, para ver o que tinhas no coração. Ora, como eu disse ontem, Deus sabe o que a gente tem no coração, a gente é que não sabe. Então, é na crise, na solidão, que vai aparecer o que eu tenho no coração. No deserto, abre-se para nós uma realidade que sequer sonhávamos existir. A gente descobre um outro mundo, o mundo de Deus. Por outro lado, paradoxalmente, esse deserto
que é lugar inóspito, tórrido, solidário, é também extremamente fértil. O deserto não é estéril. Quando chove no deserto, quando tem água, a vida brota. Tá certo? Então, basta que haja água e brotam a erva e até mesmo as flores. E ali se pode semear o trigo que alimenta, a oliveira que produz o óleo que ilumina e a uva que traz o vinho da alegria. Muito bem, isso é o deserto. Os antigos místicos cristãos iam para o deserto para estar sós consigo mesmos, para migrarem para dentro do seu coração e aí buscarem a Deus e a si próprios. É o sentido ainda hoje da vida monástica. Alguém vai para o mosteiro não é porque está desiludido com a vida. Vai para o mosteiro para estar sós com o Senhor. A solidão exterior, o silêncio, o não ter divertimentos e distrações, leva a pessoa a mergulhar no seu interior. Mas não é um mergulho interior para estar lá, numa boa, não tem nada disso. Mergulha-se no interior diante de Deus, diante de Cristo, para combater seus demônios e se parecer mais com Jesus. Então, isso é da tradição cristã. O monge faz isso, os monges do início do cristianismo faziam muito isso, mas todo cristão tem que fazer isso, buscar a Deus e a si próprio. Assim, o deserto exterior é condição e imagem do deserto interior. São Gregório Magno, falando de São Bento lá no século VI, diz que Bento retornou à sua amada solidão e sozinho, debaixo do olhar do celeste espectador, passou a viver consigo mesmo. Expressão bonita essa. Viver consigo mesmo diante de Deus. Enfrentar-se a si mesmo diante de Cristo, na luz de Cristo. Aqui eu peço muito a vocês isso. Aprendam na vida de vocês a criar momentos de deserto. Qualquer pessoa pode fazer isso. Momentos de silêncio. Mas se propor. Eu já dei ontem alguns exemplos. Quando se levantar logo cedo. Levante-se sem logo cair na atividade, sem se preocupar logo em estar falando. Silenciosamente. Fazer seu asseio matinal em silêncio. Sem estar pensando mil coisas. Diante de Deus. Se colocando diante de Deus. Tomando consciência de que um novo dia está começando. Não precisa pensar, ficar pensando. Não. Simplesmente esteja ali em paz. Para começar o dia sossegado. A gente mal se sente, a gente vive tão fora da gente, que a gente mal se experimenta. Dizer, meu Deus, eu existo. Eu estou diante de ti. Eu vivo. Um novo dia tu estás me dando. Entende? E criando isso. Às vezes, uma horinha durante o dia para rezar, está em silêncio. Então, esses momentos de deserto são importantíssimos. Para que a gente vá acabando essa quebradura de viver longe da gente, de viver alienado da gente. Essa palavra alienado, uma palavra que tem um sentido muito forte, vem do latim, alienus. Alienos deu também em português alheio, alienos, alheio, o outro. O que é uma pessoa alienada? É uma pessoa quebrada. Eu vivo como se não fosse eu, como se fosse outro. Sou alienado de mim. Sou outro em relação a mim. Eu não estou comigo. Pronto. Eu vivo fora de mim. Quebrado de mim. Distante de mim. Né? E aí eu não posso nem me dar a Deus, nem aos outros de verdade. E o mundo nos aliena profundamente. Nos quer manter longe de nós. Fora de nós. Pois bem, o deserto é também para os antigos morada dos demônios. Então o monge ia para o deserto para se encontrar consigo diante de Deus, né? Encontrar-se consigo e encontrar em si próprio Deus.